Bora lá? Rapadura é doce, mas não é mole, não. O Lula tá lá em Nova York, enquanto ele faz um carnaval para poder juntar militantes aqui no Brasil. Lá, o pessoal meio que dá um chega para lá no Lula e ele é recebido a vaias lá em Nova York. Outro ponto que a gente vai falar também, vem até para a tela do nosso aplicativo para que eu possa te mostrar, é sobre esse caso aqui. Surgiram novas provas, e aí que tem ligações com Maduro, com o Hugo Carvajal, e as provas foram apresentadas. Podem derrubar o governo da Espanha, meu amigo. Parece que o negócio está ficando feio para o esquerdista Pedro Sánchez, lá da Espanha. Mas sabe o problema? Isso aqui pode chegar no Brasil. E essas provas vão dar o que falar. E a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. O Nicolas Ferreira também fez menções à manifestação, ao protesto contra a anistia da esquerda aqui no Brasil, e a gente vai falar de muitos pontos. Teve o funeral do Charlie Kirk com a presença do Trump, com uma cena emocionante da esposa do Charlie Kirk dizendo que perdoa o assassino, muito diferente dessa esquerda vingativa, A gente vai falar também da movimentação do pessoal da esquerda, que não foi uma manifestação tão pequena assim. A gente precisa encarar que foi quase do tamanho da manifestação da direita, porém, precisou de carnaval. Ninguém vai simplesmente por ir, Você precisou tacar um monte de artista, precisou fazer um carnaval, um bagodeixo geral para a esquerda poder sair, Para brigar pelos direitos e garantias, ninguém vai. Mas para ouvir música ruim, essa turma vai. Então a gente vai falar sobre isso também. Vamos falar também da PEC da blindagem, tem manifestação, enfim. Esse editorial tá completaço, tá cheio de material para vocês, tá bom? Vamos lá, antes de mais nada, tem muita gente perguntando, gente, mas que aplicativo é esse editorial central que o Sandro tá usando? Então, esse aplicativo foi eu tô criando ainda, ele ainda está em fase de teste, é por isso que eu não disponibilizei. Teve gente que já procurou na Play Store, não achou, é eu que criei, está interno aqui por enquanto, mas eu vou disponibilizar para vocês. É que eu quero fazer algumas melhorias, do tipo, se eu clicar numa matéria para poder assistir, eu quero que quando eu encerrar essa matéria, fique aqui cinza, dizendo, olha, já foi assistido. Inclusive, foi uma ideia de um dos nossos seguidores, que deixou nos comentários. Se você tem alguma ideia para poder melhorar o nosso aplicativo, voa lá, seja muito bem-vindo. Vai ser um prazer, tá com você aqui, melhorando e ampliando esse aplicativo, porque faz parte, Faz parte da nossa trajetória juntos aqui. Se eu criei o aplicativo para vocês, tá bom? Bora para cima? Então, não esquece de se inscrever no canal, isso é importantíssimo, tá? Se você quer informação de qualidade, informação sempre relevante, inscreva-se no canal, tá? Você não vai se arrepender. E aí, também ajuda a gente a bater nossa meta aí. Tá difícil, mas a gente vai chegar nos 2 milhões de seguidores, tá bom? Então, bora pra cima. Recado rápido. Você precisa de uma liberdade, clica na descrição e entenda um pouco mais sobre as vantagens e os benefícios do Uruguai. Marca uma consulta com a gente e você vai entender. É só clicar aqui ou mandar uma mensagem para este número aqui e você vai falar com um dos nossos consultores aí, especialistas, tá bom? Bora pra cima? Bora de matéria! Vamos lá, bora entender o que tá rolando aqui. Pedro Sánchez contra las cuerdas, ou seja, então é colocado na parede o Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, para quem não sabe, é o presidente da Espanha, Por quê? Porque apareceram provas de pagamentos do chavismo ao PSOE, que é o partido, do Pedro Sánchez aqui. Dá uma olhada nisso aqui, ó. A Guarda Civil Espanhola encontrou mensagens e gravações que revelam transferências de dinheiro, desde a petroleira estatal, que é a PDVSA, lá da Venezuela, ao Partido Socialista do Pedro Sánchez. O escândalo é envolto ao ex-ministro José Luiz Ábalos e o seu irmão, e a sua mão direita, o seu braço direito, Coldo Garcia, assinalam como intermediários nestas operações. Em outubro de 2021, Coldo viajou a Caracas para reunir-se com a vice-presidente Delcy Rodrigues e comunicar trocas
nos negócios com o PSOL, né? Até parece PSOL, né? O empresário Victor de Aldama Ponte era a ponte entre chavistas e socialistas, asseguraram haver entregado cerca de 3 milhões de euros, olha a quantidade, 3 milhões de euros em comissões entre 2018 e 2021. A Aldamo, inclusive, fez um traslado, né, trocou de avião privado, viajou com um avião privado do ex-presidente José Luiz Rodrigues Zapatero por petição de Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente da Venezuela. O empresário afirma estar totalmente convencido de que o PSOL se financiou com o dinheiro do chavismo, ou seja, dinheiro do narcotráfico. Não é a primeira vez. O ex-embaixador Raul Morobo e o seu filho já foram condenados por receber milhões da PDVSA, que é a estatal venezuelana, mediante os contratos fictícios. As gravações encontradas provam que as relações entre socialistas e o regime de Maduro não foram só políticas, porém financeiras e milionárias. Pedro Sánchez ficou em uma posição crítica. Cada vez são mais provas que apontam que o seu partido se beneficiou do dinheiro do chavismo em plena crise da Espanha. Você acredita que o Pedro Sánchez deveria responder por esses vínculos com o chavismo? Deixa a sua opinião e os comentários, tá? Essa matéria aqui, né, um jornal americano em espanhol chamado The Freedom Post, tá? The Freedom Post. O que tem envolto nessa história toda, tá? Há uma acusação gravíssima de que a Venezuela financiava partidos de esquerda com o narcotráfico, né, em toda a América Latina e Europa. E na Espanha tinha uma figura chamada Hugo Carvajal, mais conhecido como El Pollo, tá? O El Pollo, que em tradução livre quer dizer o frango, ele era o general da Venezuela. Ele saiu do chavismo e foi para a Espanha para terminar sua vida como um milionário lá na Espanha. Só que ele foi preso lá na Espanha. E os Estados Unidos fizeram um pedido de cooperação para que ele fosse enviado da Espanha para os Estados Unidos. O El Pollo, Hugo Carvajal, ele mandou uma carta para um juiz norte-americano dizendo que ele ia entregar tudo, ele queria fazer uma delação premiada. E nessa delação premiada, o El Pollo ia entregar todos os partidos de esquerda que receberam dinheiro do crime organizado e da narcoestado da Venezuela, do Maduro. A ideia do Maduro era: eu financio um país de esquerda, mando dinheiro para esse país de esquerda, por exemplo, para a Espanha, 3 milhões de euros, o que dá uma boa grana, 9 milhões de reais aí, né? Manda essa grana para eles, depois eles retribuem isso em troca de negócio. Exemplo, o Brasil, que fez construções, emprestou dinheiro para a Venezuela, e hoje a Venezuela deve mais de 6 bilhões ao Brasil e ninguém nunca cobrou, né? Que é o melhor, o governo de esquerda nunca cobrou. O Hugo Carvajal citou abertamente o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que ele recebeu dinheiro do Maduro, tá? O Hugo Carvajal falou isso. Detalhe, o Hugo Carvajal foi extraditado, está hoje na mão dos Estados Unidos e está cooperando para os Estados Unidos pegar o Maduro. Então, todas as informações que os Estados Unidos têm vêm direto do ex-general Hugo Carvajal, que está lá nos Estados Unidos, ex-general da Venezuela, e disse que vai entregar todo mundo de bandeja na mão para o Trump. A ex-deputada Carla Zambelli chegou a fazer denúncias pedindo a cassação do Partido dos Trabalhadores, alegando que a lei eleitoral brasileira diz que qualquer partido que receber dinheiro de fonte estrangeira, principalmente ilegal e ilícita, tem que ser cassado. Detalhe, ao fazer a denúncia, quem foi investigado foi a Carla Zambelli e não o partido. E agora surgem novas provas na Espanha de que isso era real, que é o berço de onde nasceu tudo isso, onde o Hugo Carvajal foi preso, que isso era real, que podem derrubar o governo espanhol, né? Tá o bicho pegando lá pro lado
do comunistinha Pedro Sanches. E aí, informação de qualidade, você acha aqui, né? Convenhamos, sejam sinceros aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Matéria do Metrópolis agora. Lula houve protestos na chegada em Nova York para a Assembleia Geral da ONU. É isso aí, os brasileiros foram lá marcar presença, bater um papinho com Lula e falar: ô Lula, seja muito bem-vindo aqui, né? Só que não, na verdade o pessoal fez foi protesto mesmo, tinha apoiador do Lula também, mas porém tinha muito mais gente do contra do que apoiador do Lula. Dá uma olhada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à residência do representante do Brasil nas Nações Unidas, onde ele vai ficar hospedado aqui em Nova York por volta das 7 horas e 20 minutos. O presidente foi recepcionado por um grupo de apoiadores petistas e também por um grupo maior de opositores que gritaram palavras de ordem contra o presidente enquanto ele desembarcava. Vamos ver esse momento. Presidente! Palavrinha pra gente, presidente! Eu acho que eu tô escutando o pessoal gritar ladrão, viu? Pois é, o Metrópolis fez questão de mostrar muito isso aí, né? Agora, uma coisa é certa, tá? O que está acontecendo dentro de Nova York é a reunião da ONU, né? Eu tinha até uma matéria aqui sobre, né, o que poderia acontecer em relação ao Lula. Se eu não me engano é essa aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tá? Para mim não me perder aqui, tá? Ó, eu acredito que seja essa aqui. Dá uma olhada também sobre a ONU, Metrópolis também. Existe também expectativa, e aí quando eu falo expectativa, existem tanto anúncios públicos, Marco Rubio, secretário de Estado dos... Eu escutei alguém gritando palhaço, né, antes da fala dele aqui, eu acho que foi, né, mas vamos lá. Estados Unidos falou isso, e também existe apuração aí de que nessa semana deve haver alguma nova reação do governo americano institucional, aí a gente está falando de sanções, provavelmente como reação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela trama golpista. Então essa vai ser uma semana bastante agitada aqui, que vai ter muitos reflexos aí no Brasil também. A gente vai acompanhar tudo aqui e, enfim, a expectativa é que comece agora no fim da noite, quando o Lula chegar aqui. Ele está com a delegação reduzida, o ministro Alexandre Padilha não veio, porque ele só poderia se locomover aqui por 5 quadras ao redor do hotel, vir aqui para a ONU, que é onde eu estou agora, e voltar para o hotel. Então ele ficaria ali meio que numa liberdade vigiada quase, então ele decidiu não vir. Então talvez já tenha uma reação do presidente Lula aí. Por ser a Assembleia da ONU, todo mundo tem que participar ali, os vistos não vão ser recolhidos, mas... a gente teve ministro do Supremo Tribunal Federal sancionado pela Lei Magnitsky, tendo seu visto recolhido. E também, claro, você vai acompanhar agora nos próximos dias como é que vai ser essa circulação, né, do presidente Lula pela Assembleia e o contato dele com esses integrantes do governo Donald Trump, se vai ficar ainda uma situação chata, né, aquela coisa meio esquisita. Pois é, Natália, e assim,
e a questão aqui também é que é muito imprevisível. Então, para dar 2 exemplos, teve um dia que a gente foi até ali ao hall, né, a sala onde acontece a Assembleia Geral, e aí o presidente Lula ia dar uma coletiva depois. O presidente Lula deu essa coletiva, ele saiu, e inclusive ele foi abordado por jornalista sobre Venezuela, não respondeu, a gente mostrou esse vídeo no Metrópolis. Ele saiu dali e a gente é escoltado aqui dentro, então a gente tem que ser escoltado quando a gente está dentro do prédio da ONU, né, a gente que é jornalista. E quando a gente estava esperando essa escolta, 5 minutos depois que o presidente Lula saiu, passou o presidente Zelensky. O presidente Zelensky eu tinha entrevistado, assim, 2 semanas antes, no ano passado. Então, assim, esses encontros, às vezes, são meio imprevisíveis. E quando a gente fala, por exemplo, do secretário Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que já está aqui, ele tem uma retórica muito forte. Por exemplo, a cassação do visto do ministro Alexandre Padilha sequer foi algo abordado por Donald Trump. É algo relacionado ao programa Mais Médicos. O Marco Rubio, ele é filho de cubanos, então a justificativa e tudo envolvendo o ministro Padilha tem a ver com Mais Médicos, tem a ver com o fato de que os médicos cubanos vinham ao Brasil e grande parte do salário ficava lá com o governo cubano. Então, nesse aspecto, que o argumento do governo dos Estados Unidos então é um violador de direitos humanos, porque era quase uma escravidão ali, né? O argumento do governo aqui dos Estados Unidos é o programa Mais Médicos. Então, às vezes, o que pode acontecer aqui é algum tipo de constrangimento, não necessariamente do presidente Donald Trump, porque as delegações conseguem evitar se cruzar aqui dentro, existe uma coordenação para isso. A gente está falando aqui do secretário de Estado, vice-secretário de Estado, representantes da diplomacia, que podem sim se manifestar contra o Brasil, e a expectativa, inclusive, a avaliação, na verdade, é que os anúncios de novas sanções contra o Brasil não foram anunciados ainda, isso não foi anunciado ainda, porque para se criar algum tipo de constrangimento ao Brasil de ser anunciado enquanto o presidente do Brasil e vários ministros estão em território americano. Inclusive, eu apurei hoje isso, que existia não vou dizer expectativa, mas existia até uma certa dúvida se o presidente Lula vinha mesmo. Quando o presidente Lula postou a foto embarcando no avião aqui para Nova York, essa dúvida, estou falando, são de oficiais do governo daqui, tá? Não do governo brasileiro. Quando ele postou que estava vindo para cá, aí foi que assim, eu pelo menos tive 100% de certeza que o presidente Lula ia estar aqui. Porque a possibilidade de haver um constrangimento, e talvez seja de ambas as partes, porque talvez o presidente Lula possa reagir a alguma medida anunciada, tentando constranger o presidente Donald Trump em seu discurso. Ele vai citar, não o presidente Donald Trump, mas ele vai citar com certeza a questão da soberania, a questão de defender o multilateralismo, que é algo que o presidente Donald Trump faz o oposto, né? Então, existe a expectativa de como vai ser essa relação diplomática aqui, mas eu diria que, assim, é difícil a gente fazer previsão, mas eu acho que é muito improvável que a gente não termine essa semana aqui sem algum tipo de constrangimento com relação a essa relação muito problemática desde o início do governo Trump entre Estados Unidos e Brasil. É aguardar mesmo e tentar ficar de olho aqui em tudo que vai acontecer, porque vai ser como eu disse, vai ser uma semana bem agitada, e eu acho que inclusive deve ser agitada especialmente para a delegação brasileira. Você viu só, né? O medo, sabe? O nível diplomático do Brasil chegou a um nível tão baixo, né? Que, inclusive, a própria delegação brasileira pode ser hostilizada por todo o governo norte-americano que está por aqui com o brasileiro, né? E aí, o Lula, todo mundo tinha medo que ele pudesse até não ir. Provavelmente o governo Trump vai dar alguma voz de sanção, né? A palavra devia ser outra, mas é a voz de sanção contra o Lula lá nos Estados Unidos. A Janja, né, foi primeiro, estava passeando em lojas, gastando dinheiro público. Enfim, o negócio fica tenso, porque a gente não sabe o que esperar. Se o Trump não vai fazer nada, latiu e não vai morder, a gente não sabe ainda, mas uma coisa é certa, que há uma tensão gigantesca pairando, né, sobre essa situação aí do governo Lula. Isso ninguém duvida, né? Há uma tensão muito grande. Vamos lá, pessoal, bora acompanhar um pouquinho, né? O que aconteceu ontem, no domingo, manifestações da Left People, ou melhor, carnaval, né? Se não for carnaval, se não for bagunça, a turma não vai. E lá para ouvir proposta de político, nem a esquerda tem paciência com os políticos de esquerda, quem dirá a gente, né? Mas sim, depois que colocaram cantores, depois que colocaram um monte de artista que o povo quer ir lá para ver isso, né? Ou seja, só faltou colocar uma Lady Gaga lá.
Depois que coloca isso, ou uma Madonna, né? Depois coloca isso, e aí a turma da Left People vai. A turma da Left People não foi para fazer política, foi para show. Mas aí eles argumentam tudo isso, né? Mas dá uma olhada aqui, né? Nicolas Ferreira debocha de atos contra a blindagem. Nem com a lei Rouanet vingou, né? E tirando onda, né? Aí ele fez a publicação aqui de um pedaço, só que é o seguinte, essa imagem que está circulando, que o Nicolas publicou, é da manifestação da esquerda, assim, mas bem no começo. Deu bem mais gente que foi para pular o carnaval lá, né? O Silas Malafaia também se manifestou, só rindo muito. Fotos fechadas, show de artistas para levar a gente para a rua. Faz como nós fazemos, imagens de cima, feitas por drones e tiradas de cima, não de paralelo à multidão. Esquerda cretina que engana o povo, é o que escreveu o Silas Malafaia. O Gustavo Gayer também publicou, né? Sempre passando vergonha. Viu, gente? Imagens aéreas mostram manifestação flopada da esquerda em Brasília, né? O Sóstenes fez a seguinte publicação, né? O Caetano, de 1975, né? Censura não, em 1975, censura sim. Anistia sim, em 1975, anistia não em 2025, mostrando, né, a hipocrisia dessa turma. Agora, eu gosto de estar sempre falando a verdade para vocês, tá bom? Bem coerente com vocês. Um ou outro político de esquerda resolveu se manifestar ali no meio do caminho, né, como por exemplo o Zé Dirceu, olha que maravilha, né? José Dirceu discursa em ato de Brasília, para mudar o país, temos que mudar o Congresso, ou seja, quer voltar, né, para o Congresso, o Zé Dirceu. O ex-ministro Zé Dirceu fez críticas ao Congresso neste domingo durante manifestação de apoiadores do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Temos que tomar consciência de que para mudar esse país, temos que mudar o Congresso Nacional, disse o ex-ministro José Dirceu. Gente, vocês não entenderam. É o José Dirceu, numa manifestação da esquerda, que supostamente seria uma manifestação contra a corrupção. Peraí, o Zé Dirceu, numa manifestação contra a corrupção, é mais ou menos a mesma coisa que o Fernandinho Beiramar sendo instrutor do Proerd. Vocês estão de sacanagem com isso, né? Ou seja, daqui a pouco só faltou... nem faltou mais nada depois dessa do Zé Dirceu, né, levantando a bandeira anticorrupção. É para acabar, né? Agora, teve alguns pontos desse protesto que chamou a atenção. O UOL, a turma do UOL, fez uma publicação, né, comparando aqui o protesto da esquerda com o protesto da direita. Imagem meio mentirosa. Tinha muito mais gente da direita do que da esquerda. Isso aí até a galera da USP, a galera da USP contabilizou 47 mil na direita e 40 mil na esquerda. Até a galera da USP contabilizou mais gente da direita do que da esquerda. Só para vocês terem noção. Vem o UOL e põe uma foto, né? Protesto contra a anistia na Paulista tem quase o mesmo público dos atos do dia 7 de setembro a favor. Só que colocou uma foto dando a impressão de que tem mais gente de esquerda, né? Dando a impressão que tem mais gente de esquerda. Aí eles colocaram a foto, Avenida São Paulo, né? Os dois levantamentos foram feitos pela USP em parceria com outras entidades utilizando a mesma metodologia. Ou seja, a UOL aqui, né, falou que foi mais ou menos a mesma coisa. Agora, vocês precisam entender, nem tudo ali foi só protesto da esquerda, tá? A Kessia Reis, que é integrante do MBL, ela fez uma coisa que eu gostei. Você pode não gostar do MBL, mas eu gostei da forma que ela falou. Eu quero que você preste atenção no discurso dela aqui. O discurso foi bom. Escuta. O pessoal com a bandeira da Palestina na Bahia. Como é que pode defender a Palestina se os baianos estão morrendo dia após dia no meio dessa violência? Quer defender outro lugar? Defende primeiro os aqui. Defende os trabalhadores que não podem pegar o ônibus, que morrem por causa de um celular. Primeiro luta por eles daqui, pra depois tentar fazer alguma revolução lá de fora. Vocês têm noção como é que tá a Bahia? Vocês têm noção quantas pessoas estão morrendo? Aí vocês querem defender a Palestina, sendo que aqui o trabalhador honesto tá morrendo e vocês não falam nada. Vocês deveriam se conscientizar com a própria população de vocês. É isso mesmo, o povo tá morrendo e não
saúde. Quem é que tá me chamando de capitão do mato aí? Isso é racismo. Eu vou te processar, meu irmão. Isso é racismo. Você não luta pela população preta e quando é uma preta que diverge de você toca de racismo. Ah, meu irmão, menos, viu? Bem menos. Cadê vocês cobrando o governador aí na fila da regulação? Quem é que morre na fila da regulação? Se Jerônimo Rodrigues tiver qualquer coisa, ele vai pro Aliança, meu irmão. Ele vai pro hospital português. Enquanto isso, o povo preto que você diz que defende tá nas UPAs há 2 meses. O povo tá internado nas UPAs e você não fala nada. Eu quero saber você defender o povo que tá morrendo na fila da regulação. O povo que tá esperando um exame simples e não sai. Pois é, pessoal, eu tenho que ser sincero com vocês. Eu não gosto do MBL, não, mas eu gostei dela. Tá? Eu gostei do discurso dela. Foi um bom discurso. Agora, escuta aqui, o que é uma manifestação da esquerda? O que a esquerda prega? Fascista a gente queima! Fascista a gente queima. Eu vou comprar, eu não entendi se ele falou uma Opala azul ou uma bala azul. Acho que é Opala, uma Opala azul, e quem votou no Bolsonaro, né, já viu, né? Aqui a gente tá rimando e é sem brincadeira, cheio de bandeira da Palestina, né? Então é PNC, né, do Nicolas Ferreira. Olha o estilo, meu Deus do céu, né? Eu vou te contar. É cada coisa que a gente tem que ver, né? Essa é a turma da Left People, né? Ó, a Globo News fez uma análise aqui, né, da manifestação. Vocês veem exatamente também aí na tela uma... Ah, peraí, pessoal, eu acho que eu fiz merda aqui, né? Eu coloquei fora da tela aqui. Vocês viram a última, né? Eu vacilei aqui, tá? Ó, acho que vocês não viram essa, né? Vamos colocar essa porcaria de novo, né? Ó, mas isso aqui é fascista a gente queima. Como é que foi o vídeo do Nicolas mesmo? Eles não te chamam de fascista... Como é que é? Eles não te matam porque você é fascista. Eles te chamam de fascista para poder te matar. Fascista a gente queima. Ele disse que vai comprar um Opala azul mesmo. Isso aqui é a cultura dessa gente. Cultura desse povo, né? É isso aqui que eu quero que vocês vejam, né? É isto aqui que eu quero que vocês vejam. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa, né? Pelo amor de Deus, né? Agora, vou colocar aqui o da Globo aqui. Peraí que eu me perdi aqui. Vou colocar o da Globo aqui, falando sobre a manifestação. Dá uma olhada. Vocês veem exatamente aí na tela uma imensa bandeira do Brasil. Essa bandeira foi aí estendida na Avenida Paulista e passa pelas mãos dos manifestantes de um lado para o outro. Agora no sentido, eles vão passando a bandeira no sentido da Brigadeiro Luiz Antônio. Imagens do Marcelo Benincasa nesse momento, em frente ao MASP, a bandeira passando, e você consegue ver pela extensão das imagens do Benincasa que esta manifestação, esse ato, ultrapassa bastante o MASP, e tem outra bandeira lá na frente, no sentido de quem vai para a Consolação, e você consegue perceber melhor com as imagens, elas falam por si, da extensão deste ato. Concentração maior das pessoas, pelo menos... Pois bem, agora que a esquerda soube utilizar muito bem a jogada de marketing, ela soube, precisou dos artistas, né? Dá uma olhada aqui. Sem apoio nas ruas, a esquerda apela para artistas em novo ato, mas não consegue superar as manifestações da direita. Mesmo com artistas, mesmo com a turminha toda, eles não conseguiram bater, né? Sem conseguir mobilizar a população de forma espontânea, a esquerda voltou a recorrer ao apoio de artistas para tentar impulsionar protestos de rua. Nesse domingo, dia 21, nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Djavan e outros participaram de um ato contra a anistia aos envolvidos nos eventos do 8 de janeiro de 2023, além da chamada PEC da blindagem, que altera as regras sobre investigações. É a esquerda defendendo
né, contra a corrupção. Mesmo com a estrutura de palco, shows musicais e intensa cobertura midiática, o evento até conseguiu atrair multidões, reproduzir o impacto das organizações organizadas, mas longe de superar as mobilizações de grupos de direita dos últimos meses. Em diferentes capitais, os atos promovidos pela esquerda apresentaram baixa adesão popular na contramão dos protestos da direita, que vem reunindo milhares de pessoas em dezenas de cidades, muitas vezes de forma orgânica e sem precisar de grandes estruturas, né, pessoal? Então, assim, a diferença é gritante quando você tem manifestações da direita e da esquerda, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro editorial do dia. Hoje é dia 22 de setembro. Este é o nosso primeiro editorial. E o nosso café com política. Lembrando a você, pessoal, o Brasil está numa fase que a gente não sabe o que pode acontecer em 2026. O Lula jura que vai conseguir mais 4 anos. E, meu amigo, se isso acontecer, cara, você tem que começar a ter, sabe, um foco maior sobre um plano B, tá? Então, clica na descrição ou manda uma mensagem para esse celular, você vai falar com um dos nossos especialistas, agenda uma consulta, tá? Para você ter, primeiro, e assim, o mais urgente, uma cédula uruguaia, tá? Ela te dá vários benefícios, curso de medicina é gratuito, segurança jurídica, você pode ter uma conta bancária lá em dólar para guardar e proteger o seu patrimônio. Então, vale muito a pena mesmo. Então, entra em contato aqui que a gente vai fazer questão de te ajudar, tá bom? E é isso. Dito isso, muito obrigado pela confiabilidade, muito obrigado por estar aqui conosco e a gente volta daqui a pouquinho ao meio-dia com mais um editorial direto para você. Grande abraço.